Canal Luz da Palavra Bíblica. A mensagem divina que ilumina o mundo. A neve tem caído e ainda está caindo. Mas não é só frio da natureza. É o Espírito Santo chamando. Desperta, vive no fogo que não se apaga. Betânia, era noite. Jesus caminha em direção a uma porta onde ninguém ousaria bater. A casa de Simão o leproso. Para o mundo do século I, aquela casa era o tribunal do julgamento. A lepra não era apenas doença, era o selo da rejeição divina. Pela lei, quem toca no impuro torna-se impuro. Quem entra ali afasta-se da santidade. O mundo esperava que Jesus condenasse o que já estava morto em vida. Mas o Messias não veio para confirmar a sentença. Ele veio para inverter a lógica. Jesus não teme o contágio. Ele traz a purificação. Onde havia escamas de dor e o peso da culpa, a presença dele instaura uma limpeza que a religião jamais alcançou. O que era escarlata e sujo pelo julgamento humano, nele torna-se mais alvo que a neve. Onde o mundo vê um réu, Jesus vê um filho. Se ele batesse à porta da sua vida hoje, ele encontraria um coração pronto para ser limpo ou um templo de regras que ainda julga os outros? Comente, mais alvo que a neve. Inscreva-se e acenda a luz da palavra. Betânia, noite. A neve cai silenciosa sobre as pedras frias de Jerusalém, mas dentro daquela casa o clima é outro. E então, ela entra. Uma mulher, um vaso de alabastro nas mãos. Ela carrega o equivalente a 300 denários, o suor de um ano inteiro de trabalho, derramado em poucos segundos. O som do lacre se quebrando ecoa como um trovão no silêncio daquela sala. Ela não pede permissão, não calcula o custo, não teme o julgamento dos homens que, lá fora, já planejam a morte. Ela apenas derrama. Por que ela fez isso? O que movia aquelas mãos a entregarem tudo o que tinham? Enquanto os conspiradores endureciam o coração como o gelo, ela preparava o cordeiro. Jesus viu ali o que ninguém mais conseguiu enxergar, a pureza que antecipa a sepultura. Se hoje Jesus estivesse à mesa, o que você quebraria para derramar sobre ele? O que você entregaria para ser purificado? Comente abaixo. Eu derramo. Inscreva-se para não perder o próximo capítulo e acenda a luz da palavra bíblica. Canal Luz da Palavra Bíblica. A mensagem divina que ilumina. Eles viram e não entenderam. O perfume dourado escorrendo, o vaso quebrado, o silêncio sagrado. Lá fora, a neve cai sobre Jerusalém, símbolo de purificação. Mas dentro da casa, o que cai é julgamento. E então, a voz. Por que este desperdício? Indignação, cálculo, julgamento. A terra lá fora purifica a terra, mas o perfume derramado purifica a eternidade. O que eles chamaram de desperdício, Jesus chamou de memória eterna. E você? Quando o amor parece exagero, você defende ou julga? Comente, eu adoro. Inscreva-se e acenda a luz da palavra. Em Mateus 26:9, a voz ecoa, carregada de lógica, de aparente piedade. Podia ser vendido e dado aos pobres. 300 denários, um ano de salário. A neve lá fora continua caindo, purificando a terra. Mas dentro da casa, o julgamento se veste de caridade. É fácil confundir adoração com desperdício, quando o coração ama mais o dinheiro do que o Messias. O que parece justiça social pode ser apenas religião sem amor. E você? Quando Deus pede seu perfume,
Você calcula o custo ou entrega sem medida? Comente, eu entrego. Inscreva-se e acenda a luz da palavra. A neve tem caído e ainda está caindo. Mas não é só frio da natureza, é o Espírito Santo chamando. Desperta, vive no fogo que não se apaga. Em Mateus 26:10, as vozes dos discípulos ecoam como martelos. Desperdício, poderia ser vendido. O ar fica pesado, a mulher treme. O amor está sendo condenado pela lógica do dinheiro. Mas então, a voz de Jesus corta o silêncio como um raio de sol na neve. Ele não pede silêncio, ele exige respeito. Deixai-a. É um comando de proteção. Por que a molestais? Ele chama a crítica pelo nome. Não é piedade, é agressão espiritual. E então, ele profere a sentença que muda a eternidade. Ela fez-me uma boa obra. No grego, kalon ergon. Não foi um gasto, foi uma obra bela, nobre, perfeita. O que os homens chamaram de lixo, Deus chamou de tesouro. Jesus revela o invisível. Aquele perfume não foi perdido. Foi a unção do Rei, a preparação do Cordeiro. A neve lá fora purifica o chão, mas este ato purificou a história. Jesus ainda defende quem o ama contra o julgamento do mundo. Se você já se sentiu criticado por amar demais a Jesus, saiba, Ele te defende. Comente, é uma boa obra. Inscreva-se e acenda a luz da palavra. Profético. Em Mateus 26:11, o choque da realidade. Jesus acabou de defender a mulher, mas agora ele diz algo que parece contraditório. Ele olha para os discípulos chocados e declara: os pobres sempre os tereis convosco. Aqui tem um mal-entendido. Pare, não é um convite à indiferença, não é uma ordem para ignorar a dor. É uma citação direta de Deuteronômio 15:11. Jesus está dizendo: a necessidade humana será uma constante na história. A pobreza não vai acabar por esforço humano. Ela é o palco onde a compaixão deve atuar sempre. Jesus deixa no ar o mistério da sua ausência. Mas então vem a frase que corta o coração e muda a eternidade. Mas a mim nem sempre me tereis. Por quê? Ele vai morrer? Sim, mas há algo mais profundo. A presença física de Jesus era única, temporária, urgente. Aquele momento de unção para sua morte era irrepetível. Qual é a sua prioridade? Jesus ensina que existem kairos, tempos de Deus, que não podem ser adiados em nome do bem comum. Há momentos para servir aos pobres, mas há momentos sagrados para estar aos pés de Jesus. Quem perde o momento com ele, perde a fonte que sustenta todo o serviço. A neve cai, os pobres estão lá, mas Jesus está passando agora. Não troque o eterno pelo urgente. Não perca a adoração em nome do ativismo. Comente: eu escolho Jesus. Inscreva-se e acenda a luz da palavra. Em Mateus 26:12. A neve lá fora continua caindo, abafando o mundo. Dentro da casa, o julgamento dos discípulos finalmente se cala. A crítica foi vencida pelo silêncio. Mas Jesus faz algo surpreendente. Ele volta a falar sobre o perfume. Ele não diz apenas "foi bonito". Ele revela o mistério oculto naquele aroma. Uma revelação chocante. Ouça as palavras do Mestre. Derramando este unguento sobre meu corpo, ela o fez visando o meu sepultamento. Enquanto eles discutiam dinheiro, ela preparava a morte dele. Enquanto o julgamento humano planejava o futuro, ela honrava o sacrifício imediato.
ela viu o que ninguém mais via: o cordeiro pronto para o abate, sob a neve do inverno espiritual. Aqui você pode sentir o perfume de Deus. Você sabia? No século I, corpos eram ungidos depois de mortos, quando já não havia vida, nem calor, nem resposta. Mas esta mulher, ela ungiu Jesus em vida. Ela deu a ele o consolo do amor antes da dor da cruz. Ela transformou um ato de luto em um ato de adoração profética. O aroma não cobriu a morte. Ele trouxe purificação. Ele anunciou a vitória sobre ela. Aprenda a deixar um legado invisível. Aquele perfume evaporaria em horas, mas o ato, Jesus declara que aquele cheiro espiritual subiria aos céus como uma oferta perfeita. O mundo viu o líquido derramado na neve. Deus viu a purificação do Rei para a eternidade. A pergunta que não quer calar: você tem sido como os discípulos, calculando custos no frio do julgamento? Ou como esta mulher, trazendo purificação e amor, preparando o caminho para Jesus mesmo sem entender tudo? Quando o Espírito Santo te mover a adorar, não calcule, apenas derrame. Comente: eu quero adorar. Inscreva-se e acenda a luz da palavra. Em Mateus 26:13, o contraste entre esquecimento e eternidade. A neve cai sobre Jerusalém, cobrindo tudo com um manto branco de silêncio. A neve tem o poder de apagar pegadas, de esconder erros, de fazer o mundo parecer novo, mas temporário. O julgamento dos homens diz: isso será esquecido amanhã, foi apenas um desperdício local. Mas Jesus rompe o silêncio com uma profecia que desafia o tempo. Ele declara: em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também o que ela fez será contado para a memória sua. Perceba a inversão divina. O julgamento humano tentou silenciar a mulher. Deus transforma o ato dela no eco do evangelho. Onde a neve do esquecimento tentaria cobrir a história, o fogo do Espírito Santo a torna inesquecível. O perfume físico evaporou, as moedas de Judas enferrujaram, mas a purificação daquele momento permanece. Não foi apenas um ato de carinho, foi a unção que consagrou a morte de Cristo como sacrifício vivo. A neve lá fora purifica a terra superficialmente, mas este ato purificou a memória da humanidade para sempre. O aroma de Cristo agora permeia cada geração que crê. Hoje, 2000 anos depois, o julgamento daqueles discípulos virou pó, mas a boa obra dela vive em cada coração que adora sem medir custos. A neve derrete, a crítica passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O que parece loucura para o mundo é glória eterna para Deus. Você quer ser lembrado pelo que acumulou ou pelo que derramou? Quando a neve do tempo cobrir nossa passagem por esta terra, o que restará? Que seu nome seja ligado à adoração, não ao julgamento. Comente, para a memória eterna. Inscreva-se e acenda a luz da palavra. Bem-vindo ao canal Luz da Palavra Bíblica. A neve revela, o julgamento começa dentro de nós. Tudo muda agora. Jesus será traído.